Que saudade de você! Momento de maior audiência no canal YouTube Eli Correia Oficial. Vamos se inscrever, gente? Vamos? Olha aí, estamos chegando, estamos nos aproximando dos 500 mil inscritos, 500 mil de inscritos. Só falta você, hein? Se inscreva, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. O sininho tocou, é mais uma postagem, é mais uma história que a vida escreveu. E não deixe de baixar o nosso aplicativo, o aplicativo Eli Correia, e acompanhar o nosso programa todos os dias ao meio-dia. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, o Urubu e a Alma Penada. Se tudo tivesse sido um sonho, teria sido muito ruim. Talvez eu acordasse abalada, com medo, mas não teria passado de um sonho ou de um pesadelo. Porém, o que aconteceu foi real e presenciado, inclusive, por minha filha que tem 8 anos e que, como eu, ficou arrepiada, assustada, chocada e traumatizada, precisando até de acompanhamento psicológico. Meu tio Fonseca, irmão do meu pai, sempre foi detestado pela família inteira. Tio Fonseca nunca prestou para nada. Muito ao contrário. Se visse alguém da família precisando de ajuda, ele jogava na cara que não ajudava mesmo. Não ajudo e não ajudo mesmo. Porque primeiro, não tenho obrigação. E segundo, eu quero ver essa pessoa se lascando na vida. Eu quero ver essa pessoa se afundando mesmo. Era uma pessoa má, invejosa. Sabe aquela pessoa do mau agouro? Assim era tio Fonseca. E não era só com a gente da família, não. Ele também era desse jeito com colegas. Eu digo colegas porque amigos ele nunca teve. E se pudesse prejudicar uma pessoa, ele prejudicava mesmo. Ele sentia orgulho, ele ficava feliz, se sentia satisfeito com a desgraça de alguém. Certa vez, papai, irmão dele, arriscou pedir um favor ao tio Fonseca. Mamãe já foi falando: Evaristo, pede lá no seu trabalho esse dinheiro que estamos precisando. Fala com o teu chefe, explica o que está acontecendo, Evaristo. Eles gostam tanto de você, eles não vão negar. Depois, não é dado o que você vai pedir. Eles descontam um pouco por mês e não vai pesar na vida de ninguém. E o desconto, sabe, para nós também não vai pesar. Mas pelo amor de Deus, Evaristo, não peça nada pro teu irmão. Ele vai te humilhar, ele vai dizer o diabo e vai deixar você nervoso. Mas o meu pai, com vergonha de chegar na firma e pedir o tal dinheiro que precisávamos, na frente de mamãe, ele falou que ia seguir o conselho dela. Só que fez tudo diferente. Fez tudo ao contrário. Foi falar com o irmão, foi falar com o tio Fonseca. E não deu outra. Papai foi destratado, papai foi humilhado, xingado e até enxotado como um cachorro. Chegando em casa, mamãe na hora percebeu que alguma coisa boa não tinha acontecido com o papai. Alguma coisa ruim aconteceu com ele, porque ele estava muito nervoso, ele estava assim, aborrecido, e começou a chorar dizendo: você estava com a razão. Eu nunca deveria ter ido na casa do Fonseca. Aquele desgraçado jogou tanta coisa na minha cara, me humilhou tanto que eu nunca mais quero saber dele. Eu nunca mais quero saber desse homem. Não quero nem mais considerar ele como irmão. Nem vivo, nem morto. Mamãe ainda disse: eu não te falei, Evaristo. Eu não te falei. Eu não disse para você não procurar esse homem?
mas você não ouve os meus conselhos. Você é teimoso. Agora tá aí, chorando, nervoso, humilhado. Sabe de uma coisa, Evaristo? Bem feito pra você. Bem feito pra você. Avisado você foi. Eu te avisei, eu te aconselhei. Mas papai não se conformava e dizia o tempo todo: eu falei com ele numa boa. Eu disse que devolveria o dinheiro com juros, que ele não ia perder nada. Era só um favor. E esse desgraçado começou a dizer que é você que faz as dívidas, que você é a gastadeira de casa, que você compra coisa que não precisa, que eu sou um mole, que eu sou um banana, que tinha que ser que nem ele. Na casa dele, a mulher não compra um ovo sem o consentimento dele. Vai olhar dentro da minha casa, ele falou. Vai olhar dentro da minha casa. Vê se tem televisão último modelo. Vê se tem máquina de lavar roupa. Aqui é tanque sabão em pedra. Telefone? Vê se tem esses telefones aí, esses negócios de smartphone, daquele negócio lá da maçã lá, que é Apple, sei lá o quê. Vê se tem celular, Samsung. Isso pra mim é tudo palhaçada. Você acostumou mal a tua mulher, Evaristo. Você acostumou mal a tua mulher, ela é uma gastadeira de mão cheia. Agora você que se dane. Você que se dane. Manda ela trabalhar. Põe tua mulher como empregada. E por favor, vai saindo daqui, Evaristo. Vai saindo daqui, que eu não gosto de homem besta. Eu não gosto de homem mole. Homem trouxa, que faz todos os gostos da mulher. Seu bobo. A mulher que manda. Gastadeira dos infernos. E agora você vem me pedir dinheiro emprestado? Se ferre você e sua mulher gastadeira. Ouvindo o papai falar essas coisas do tio Fonseca, eu fui ficando com ódio do meu tio. Eu fui ficando, que eu conheço bem a minha mãe. Eu conheço bem a minha mãe. Sujeito desgraçado, invejoso, maldito. Por que atacar a minha mãe? O que a minha mãe fez pra ele? Chamar minha mãe de gastadeira, falar que o meu pai é um trouxa. Nossa, mas eu fiquei com tanta raiva do tio Fonseca. Mamãe, por sua vez, ao ouvir tudo o que o papai falou pra ela, o que ele escutou dele, do tio Fonseca, ela chorava. Ela tremia de raiva. Ela tremia de raiva. O clima ficou pesado por um bom tempo. Mas agora, finalmente estava decidido. Nunca mais tio Fonseca ia pôr seus pés em casa. Porque se isso acontecesse, ele também seria tocado que nem um cachorro. Papai resolveu o problema financeiro com um amigo lá no trabalho. E me lembro que certa vez, tio Fonseca, antes dessa briga com o papai, veio em casa e trouxe pra gente ver um tal livro de São Cipriano. E um outro livro que não me lembro o nome, mas na capa tinha uma cruz em chamas. Mamãe, quando viu aquilo, foi mal criada com ele e disse que não queria saber daquilo em casa e que ele fosse embora levando aquelas porcarias. Zombando de mamãe, ele ainda disse: tá bom, eu vou embora, mas esses livros não são porcaria não, viu? Não são porcaria não, são muito valiosos, tanto que eu vivo numa boa. Eu tenho dinheiro e tudo que eu quero. Ensina até como fazer um pacto com o diabo. Se vocês não querem esses livros, azar de vocês. Vão ficar sempre nessa miséria, enquanto eu numa boa. E saiu dando risada. Depois do que ele fez com o papai, inclusive atacando mamãe, chamando-a de gastadeira e a responsável por toda aquela situação que nós vivíamos, uma situação apertada, mas mamãe não era culpada coisa nenhuma. Esse tio nunca mais colocou os pés em casa. Avarento, pisando e humilhando as pessoas que dele precisassem. Mais ou menos uns 4 anos depois, papai foi avisado que o seu irmão Fonseca estava passando mal.
havia sido internado, mas nada descobriram e tinham dado alta a ele. Ele já estava em casa, porém o estado de saúde era grave. Não conseguia sequer se alimentar. E que papai fosse visitá-lo, porque tio Fonseca queria vê-lo. Papai ficou em dúvida se ia ou não ia visitar o irmão. Irmão que, segundo disseram a ele, estava muito mal, estava muito grave e queria vê-lo. Mas mamãe interveio dizendo: não vá, não vá, deixa esse irmão de lado. Ele nunca fez nada por você a não ser te humilhar. Que morra, que vá para o inferno, não vá. Escuta o que eu estou dizendo. Escuta o que eu estou falando, não vá. Papai, dessa vez, resolveu aceitar o conselho de mamãe. Resolveu ouvir o que mamãe dizia e realmente não foi fazer visita alguma ao irmão, o tio Fonseca. Conforme o estado de saúde do tio ia piorando, pessoas vinham avisar papai. Papai que prometia que assim que tivesse tempo ia fazer uma visita para o irmão. Mas a verdade é que ele não tinha nenhuma vontade de ver esse irmão, nem vivo e nem morto. Eu, assim como meu marido e minha filha, moramos na mesma casa de papai e mamãe. Naquela noite de 23 de setembro, estávamos assistindo televisão na sala. Minha filha de 8 anos dormia com a sua cabeça em meu colo. Mais ou menos 10 horas da noite, quando ouvimos um barulho no telhado da casa. Meu marido se levantou do sofá, foi olhar e não viu nada. Alguns minutos se passam e outra vez aquele barulho no telhado. Parecia até que algumas telhas estavam quebrando. Aí o meu marido e o meu pai e a minha mãe saíram para ver o que era. Foi então que se assustaram. Foi então que levaram um susto. Era uma ave como um urubu, mas enorme. Era um urubu muito grande, se debatendo lá em cima, bem em cima do telhado. Mas um bicho feio, horrível. Um urubu muito grande. Foi quando então esta ave, lá de cima da casa, ao ver o meu pai, minha mãe e o meu marido, abriu as asas. Fez um barulho horrível. E começou a bater as asas com força. Que até aqui embaixo, ali embaixo, eles vendo o telhado ali em cima, eles sentiram aquele vento do bater das asas daquele enorme urubu. E aquele urubu sai de cima do telhado onde está e vem e dá um voo rasante que, se papai não se joga no chão, aquela ave, aquele urubu grande, teria com toda certeza trombado com papai e o derrubado. E só aí ele ganhou altura, esse urubu, e sumiu na escuridão. Meu pai, meu marido, a minha mãe entraram correndo assustados, sem entender coisa alguma. De onde teria saído aquela ave tão grande, tão feia, que ao voar tão baixo deixou inclusive um mau cheiro horrível. E todos viram que era um urubu, mas um urubu muito grande, maior do que qualquer urubu que você vê por aí. Todos nós ficamos impressionados, que nem quisemos mais ver televisão. E foi a conta de desligarmos o aparelho de TV, de nos prepararmos para deitarmos e ainda, assustados, a campainha tocou. Papai e meu marido foram atender.
e lá estava a tia Anita, outra irmã de papai, com mais 3 pessoas para avisar que tio Fonseca tinha morrido. Nós estremecemos. Ficamos um olhando para o outro com aquele ar de espanto. Agora tinha explicação. Aquele urubu enorme, feio, que batia suas asas sobre o nosso telhado, em cima do nosso telhado. E num voo rasante, quase atropelou o nosso pai. Aquele voo rasante que aquele urubu deu era para atingir meu pai. Quase bateu e derrubou papai. Teria sido meu tio? Meu tio que sempre mexeu com essas coisas do outro mundo, com essas coisas do além. Esse urubu seria o meu tio? Ninguém dormiu esta noite. Ao amanhecer do dia, meu pai resolveu ir pelo menos se despedir do irmão, que iria ser sepultado dali a poucas horas. Foi até o velório. Ficou pouco tempo. E voltou dizendo que tio Fonseca estava horrível. Parecia uma caveira. E praticamente praticamente ninguém foi ao seu velório, ao seu sepultamento. 7 dias da morte desse tio. 1 semana exatamente. Eu estava na sala com a minha filha. Papai e mamãe tinham ido dormir. Meu marido só ia chegar depois das 11. Quando eu ouvi alguma coisa na porta, batendo na porta. Na verdade, não eram batidas. Era algo assim, como alguém arranhando a porta. Olhei pela janela para ver se eu via alguma coisa, porque a porta eu não ia abrir mesmo. Eu não vi nada. Minha filha se agarrou a mim. E dali a pouco, outra vez, a minha filha ainda disse: "Mãe, tem alguém aí. O pai deve ter chegado. Por que ele não entra?" Eu fui então, outra vez, com receio, com medo, olhar na janela. A minha filha também quis olhar, e quando nós duas olhamos e vimos, demos um salto para trás e um grito. Aquele mesmo bicho, aquela mesma ave, aquele mesmo urubu que o meu pai, que minha mãe, que o meu marido disseram que estava sobre a nossa casa, agora eu e minha filha estamos vendo com asas enormes, se debatia em nossa porta. E saindo da porta, vendo que nós estamos ali na janela, aquela ave vem e se atira sobre a janela onde nós estávamos. A batida foi tão forte que a vidraça trincou toda, quebrou o vidro todo. E eu comecei a gritar. A minha filha também gritando. Minha mãe e meu pai acordaram, vieram desesperados ver o que estava acontecendo. Minha filha não tinha cor, minha filha estava mole de tanto medo, e eu não conseguia nem falar, meu coração disparado. Foi quando meu marido chegou e precisou nos levar ao pronto-socorro. Eu me recuperei, mas a minha filha ficou traumatizada, precisando passar inclusive por acompanhamento médico e psicológico. Passou a ter medo de tudo, principalmente da noite. Em conversa com o padre da nossa igreja, meu pai disse o que estava acontecendo. E o padre recomendou que nós orássemos pela alma do tio Fonseca, mas rezássemos com muita fé, pedindo pelo seu descanso. Ele devia estar padecendo muito, vagando, por não ter recebido o perdão, principalmente do meu pai. Então meu pai decidiu que nós todos da família
iríamos ao cemitério. E naquela vala onde estava sepultado o tio Fonseca, naquele lugar praticamente abandonado, nós iríamos rezar. E papai ia providenciar uma cruz e o próprio padre iria ao cemitério, como de fato foi, e deu uma bênção naquela cova e uma bênção na cruz que papai colocou no túmulo. Velas foram acesas, o terço foi rezado e foi aspergida água benta. O que se viu nesta hora foi o que mais impressionou. Do alto de uma árvore, ali no cemitério, se ouviu aquele grunhido. Um grunhido vindo como se viesse das entranhas da terra. E aquele pássaro, enorme urubu, voou. Daquela árvore voou. E foi subindo, subindo, quando se perdeu no infinito. Naquele momento, o próprio padre estava assustado. Todos nós estávamos espantados com o que vimos. E tivemos a certeza, naquele momento, tio Fonseca foi embora para sempre, para a eternidade. Naquele momento, tio Fonseca deixou de ser uma alma penada. Esta mais uma história que a vida escreveu. Que saudade de você! O urubu e a alma penada. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.